Hoje é dia de um vídeo mais light que não vai precisar você queimar muito neurônio para entender não. Vou falar de que hoje a respeito de curiosidades sobre a Segunda Guerra Mundial. Aí tu deve estar se perguntando, como eu acabei de me perguntar ali na escada enquanto estava subindo para cá. Tá, o que isso vai agregar nas pessoas? O que isso vai agregar em você, no teu conhecimento? Vai te agregar muita coisa. Até porque quando você estiver lá no date com a gata ou com o gato, quando você estiver lá na mesa do Natal esperando a ceia ou naquela roda de amigos, você vai poder soltar uma curiosidade sobre a Segunda Guerra Mundial e a galera vai te olhar o quê? Com um ar espantado. Tipo assim, caraca, o maluco é brabo. A garota manja de história, é muito inteligente. Então, seguindo essa linha de raciocínio a respeito da Segunda Guerra Mundial, hoje é mais um vídeo a respeito desse tema. Aí, em alguns vídeos passados eu falei de um livro, né, a respeito da Segunda Guerra Mundial, porque estou falando dessa guerra em específico. Assim como eu falei da Primeira Guerra Mundial, eu falei sobre tudo. Sobre os Estados Unidos na Primeira Guerra, sobre o Brasil na Primeira Guerra, a propaganda de guerra na Primeira Guerra Mundial. Eu falei de muita coisa, eu quero fazer a mesma coisa com a Segunda Guerra Mundial. Eu quero deixar a playlist completa, cara, para você procurar qualquer coisa de Segunda Guerra Mundial e cair aqui no meu canal. Então, como de costume, você já sabe, né? Pega a sua aguinha, o seu refrigerante, seu guaravita, fica em pé, deitado. O importante é você ficar o quê? Confortável, meu amigo, confortável, para a gente aprender um pouquinho mais de história, beleza? Então, sem muita enrolação, vamos partir pro vídeo. Vamos lá! Então vamos lá, né? A primeira curiosidade para você soltar na roda de amigos vai ser o quê? Você sabia, cara, que a caneta esferográfica foi criada na Segunda Guerra Mundial? Não sabia dessa? Eu vou te explicar. Se a caneta foi criada durante a Segunda Guerra Mundial, o povo escrevia com o quê? Com essa canetinha aqui, cara, bem assim, estranha e bem complicada de se usar. Até porque, cara, a galera precisava utilizar a caneta, esse tipo de caneta, em qualquer lugar, em qualquer momento. E não era diferente lá nos aviões bombardeiros, tá ligado? Até porque os pilotos, né, os navegadores, eles precisavam das canetas para escrever basicamente tudo. Coordenada, essa questão do mapa, do reconhecimento do local, essa questão da posição do inimigo. Então a caneta era muito importante naquele contexto. A gente sabe muito bem que lá em cima, bem lá no alto, cara, é muito frio. E os aviões não tinham aquela proteção térmica muito aperfeiçoada como tem hoje, tá ligado? Então tudo dentro do avião congelava, inclusive as tintas das canetas. Então como que os caras utilizavam as canetas? Não tinha como. Então aí que nasceu a caneta esferográfica. E o inventor principal desse novo invento, cara, foi esse carinha aqui, esse jornalista húngaro. Só que logo depois ele vendeu, né, o direito, né, da criação e tudo mais para um americano e para o francês. E esse francês tinha o nome de Marcel Bich. Eu não sei se é assim que se fala, mas eu vou deixar o nome dele aqui. E se você percebeu, cara, o nome dele, o finalzinho aí, né, o último nome é bem familiar a nós, que vai ser a Bic. Mas já eu vou chegar na parte da Bic. Então a caneta basicamente foi criada ali por volta de 1943 e 44. E em 1949, cara, o governo britânico comprou aí o licenciamento e a produção das canetas e foi um sucesso, cara. E lançaram a caneta com o nome de Bic. E a Bic, como todos nós sabemos, está aí até hoje, cara. Então essa canetinha aqui, simples, é um modelo, cara, desde a Segunda Guerra Mundial. Desde então é um sucesso e tá aí, cara, sendo comercializada até hoje. A segunda curiosidade que eu quero trazer para vocês aqui é em relação ao Exército Fantasma. Se você estudou a Segunda Guerra Mundial, cara, você com certeza esbarrou com esse nome, né? Exército Fantasma. Mas, Ana, era o que essa parada aí de Exército Fantasma? Era composto por fantasma? Basicamente isso. O Exército Fantasma, cara, era composto por figurantes, tá ligado? Pessoas que não eram militares, vestidas com uniforme militar e ficavam agindo ali no campo de batalha como se tivesse uma batalha, colocando medo no inimigo. Além disso, cara, tanques de guerra, né, infláveis e de madeira foram construídos. Então, quando o inimigo, né, principalmente os alemães, olharam aquela situação de longe, pensaram o quê? Caraca, é um exército muito grande, mas na verdade não passava de material inflável, madeira e figurante. E a terceira curiosidade, o terceiro fato que você precisa saber a respeito da Segunda Guerra Mundial é os campos de concentração nos Estados Unidos.
Ana, campos de concentração nos Estados Unidos? Sim, teve. E esse campo de concentração, cara, era diferenciado, até porque a maioria das pessoas que estavam lá eram japoneses. Depois que o Japão fez um ataque surpresa aos americanos, nessa base aqui, basicamente, cara, os japoneses ficaram totalmente segregados no território americano. Então, em 1942, cara, o presidente Delano Roosevelt ordenou que todo descendente de japonês ou japonês fossem levados para um campo de concentração. Então, estima-se que 120 mil pessoas foram levadas para esses locais. Essas pessoas ficaram por 3 anos nesses locais, claro, vivendo uma vida extremamente precária. É aquela coisa, cara, não teve só campo de concentração na Alemanha, teve também lá nos Estados Unidos. Claro que a proporção é muito diferente um do outro, mas vale destacar essa curiosidade para você. A quarta curiosidade que eu quero destacar aqui para vocês, cara, é o super exército nazista que Hitler estava montando. Basicamente, os soldados alemães eram estimulados a usar drogas estimulantes. Então essas drogas eram consumidas pelos soldados, né? E eles ficavam extremamente em alerta, ficava sem sede, sem fome e naquela pilha total. E claro que isso aí deu muito ruim, tá ligado? Poderia ter funcionado ali no primeiro momento, né? Que a galera ficou em alerta e tudo mais. Mas a gente sabe muito bem, né, os efeitos da droga, cara, no organismo e o efeito ainda mais em excesso. Então muitos soldados, cara, simplesmente acabavam morrendo de um infarto fulminante no campo de batalha. E além disso, essas drogas deixavam graves sequelas no sistema circulatório e nervoso. E a quinta curiosidade, cara, é a respeito do famoso hambúrguer, aquele hamburgão que a gente come, aquele famoso podrão, tá ligado? Por causa da Segunda Guerra Mundial, o hambúrguer nos Estados Unidos deixou de ser hambúrguer e passou a se chamar com esse nome aqui. Até porque hambúrguer deriva de uma palavra alemã que lembra a cidade de Hamburgo. Então os americanos não queriam nada que fizesse referência aos alemães. Então por causa disso, cara, esse nome e outros também foram censurados ou trocados. Então o hambúrguer deixou de ter o nome hambúrguer por um breve período de tempo nos Estados Unidos. E a sexta curiosidade é a respeito da tão famosa Coca-Cola e o surgimento da Fanta laranja. Ali antes da Segunda Guerra Mundial, cara, a Coca-Cola era a primeira bebida não alcoólica mais consumida na Alemanha. Porém, quando os americanos entraram na Segunda Guerra Mundial, as relações comerciais acabaram, cara. Então não tinha nada de Coca-Cola mais na Alemanha. Então os alemães ficaram incapazes de produzir um refrigerante igual a Coca-Cola. Então esse carinha aqui, cara, que era chefe de uma das filiais da Coca-Cola na Alemanha, teve que se virar para produzir um novo refrigerante. Então ele utilizou os materiais, os ingredientes que tinham na Alemanha. Então foi aí que nasceu uma bebida à base de maçã e leite que ficou conhecida como Fanta. A Coca-Cola viu, cara, que essa Fanta alemã era bastante popular entre eles, então ela decidiu também lançar um refrigerante com sabor de fruta. Então foi aí que teve mais modificações na receita e nasceu aí a Fanta laranja da laranja e não da maçã. Mas hoje em dia tem Fanta uva, né? Fanta maçã também, Fanta maracujá. Então hoje em dia tem muita Fanta. Mas a Fanta que a gente conhece hoje tem um pezinho lá na Segunda Guerra Mundial. A sétima curiosidade que eu quero trazer para vocês é a respeito da criação do computador, cara. Os países do eixo já tinham uma tecnologia para criptografar mensagens, tá? E era um computador bem primitivo que fazia essa parada, tá ligado? Era uma máquina assim bem grande, robusta e específica para isso. E os britânicos, vendo aquilo ali, cara, vendo aquela tecnologia, falaram, interessante isso aqui, vamos copiar, mas vamos aperfeiçoar. E foi aí que nasceu o primeiro computador eletrônico em 1943. Porém, o mais próximo que a gente tem de um computador hoje, cara, surgiu lá nos Estados Unidos também, cara. Todo mundo estava ali na corrida tecnológica para desenvolver ainda mais a indústria da guerra. Então, o primeiro computador mais próximo do que a gente tem hoje, cara, foi criado lá nos Estados Unidos e lançado em 1946. Ele foi criado com o objetivo para o projeto Manhattan, o projeto da bomba atômica, tá ligado? Então era um computador que codificava muito rápido os dados, as informações, e ele foi conhecido com esse nome aqui. Cara, essa curiosidade aqui, eu fiquei assim, não é possível, cara. Sabe esse brinquedinho, a mola maluca, que com certeza você já brincou com ela? Ela foi criada na Segunda Guerra Mundial. Sim, esse brinquedinho tão simples e rápido de se brincar foi criado nesse contexto. E foi criado pelo engenheiro naval americano Richard James. O objetivo dele principal não era criar uma mola maluca para a brincadeira, e sim amortecedores para equipamentos. Porém, a sua invenção não foi como ele esperava, cara. E aí ele acabou deixando essa mola cair no chão e ele viu o efeito que ela produzia, um efeito bem interessante, tá ligado? E ele pensou, por que não criar um brinquedo através disso aqui?
E foi aí que nasceu a mola maluca. E a penúltima invenção da Segunda Guerra Mundial, cara, são os famosos M&M. Sim, o chocolate M&M foi criado na Segunda Guerra Mundial especificamente para os soldados. Até porque, cara, você tá na guerra, você não vai deixar de comer algumas coisas. Então, cara, o M&M, ele foi produzido exclusivamente para os soldados como uma ração fácil de comer, tá ligado? É esse nome mesmo, né? Ração. A ração é justamente uma comida mais rápida de ser preparada para os soldados, tá ligado? E ela tinha o objetivo de quê? De ser um bombom gostoso e que não derretesse com facilidade na mão dos soldados. E por ser um chocolate pequeno, ele é fácil de transportar. Porém, cara, a Segunda Guerra Mundial acabou e os soldados ficaram com um pouco de saudade desse chocolate. Então a fábrica de M&M começou a produzir para o público em geral e tá aí até hoje sendo um grande sucesso. E a 10ª e última curiosidade a respeito da Segunda Guerra Mundial vai ser em respeito à criação do Wi-Fi, cara. Claro que o Wi-Fi que a gente conhece hoje, né, ele passou por muita modificação. Mas o Wi-Fi, cara, a base do Wi-Fi que a gente tem hoje, ela foi criada na Segunda Guerra Mundial por essa americana aqui. E o Wi-Fi ele foi criado nesse contexto para ajudar a guiar mísseis debaixo d'água sem que o inimigo soubesse. Porém, cara, a sua criação ela ficou bem limitada à indústria da guerra. E a partir da década de 90, cara, os seus conhecimentos, os seus estudos começaram a ser publicados e a vir à tona, né? Então a população, né, em geral, começou a ter conhecimento dessa invenção. E claro, a indústria começou a aperfeiçoar o Wi-Fi até chegar no que a gente tem hoje. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Se você gostou, já sabe muito bem, deixa o seu like, ative as notificações, compartilha esse vídeo. Gostou da minha pessoa, cara? É só me seguir no meu Insta de história ou no meu Insta pessoal. E se quiser trocar uma ideia, é só me chamar pra conversar, beleza? E fiquem ligados, tá? Nos próximos vídeos a respeito da Segunda Guerra Mundial. Talvez seja a respeito da participação americana ou brasileira. Ainda tô decidindo. Mas que essa playlist de Segunda Guerra Mundial vai ficar braba, ela vai. Então é isso, gente. Muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Valeu!